Olá! Estamos começando mais um Alê Simões Cast, o podcast oficial do Épico Mundo Jurídico, onde eu, Alexandre Simões, tenho a grata satisfação de entrevistar os operadores do direito de alta performance. E hoje eu estou aqui com um convidado, amigo meu, um cara épico que vai debater inúmeras questões comigo. Dr. André de Oliveira Pires, juiz de direito, que tem um currículo aqui vasto, com larga experiência, que eu preciso trazer aqui para os nossos ouvintes. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos em 96, posteriormente fez especialização em Ciências Penais na PUC. Começou a advogar, posteriormente passou no concurso público do Ministério Público Federal. Mais para frente, passou no concurso público para defensor público da União, até chegar à questão de passar no concurso da magistratura, um concurso dificílimo, né, doutor? Sendo inicialmente designado para a Vara Criminal de Cachoeirinha, jurisdicionou também na primeira vara de Cerro Largo, na Vara Criminal de São Luís Gonzaga e na Vara Criminal de Alvorada. Em 2016, foi promovido por merecimento para a comarca de Porto Alegre, tendo atuado como magistrado designado na primeira vara do júri da capital, na sexta vara criminal e em regime também de exceção para julgamentos de processos criminais complexos. Foi professor de Direito Penal e Processo Penal na PUC, campus de Uruguaiana, e na Universidade São Francisco de Assis, Unifim, em Porto Alegre. Atualmente, é o titular do segundo juizado da primeira vara estadual de processo e julgamento dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo que hoje está afastado desde 2018 porque está como juiz corregedor no Tribunal de Justiça. E também não posso deixar aqui de mencionar que o doutor também tem um livro, né? Estado de Necessidade, um esboço à luz do artigo 24 do Código Penal, publicado pela editora Juarez de Oliveira. Doutor André, muito grato por ter aceito esse convite, me sinto lisonjeado, muito feliz em estar aqui com um amigo, em que a gente pode trazer para o nosso público aí uma história inspiradora e com certeza inúmeros pontos do nosso mindset jurídico, inúmeros pontos de mentalidade para inspirar os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, doutor André. Muito obrigado, Alexandre, é um prazer estar aqui contigo, conversando a respeito desses vastos temas aí que conversaremos no dia de hoje, e te agradeço o convite, né? Não poderia deixar de ter aceitado. É um prazer. Doutor André, conta para o pessoal aí, né? O pessoal sempre gosta de saber a trajetória, principalmente dos juízes, né? Que é tão difícil. Mas antes de nós falarmos aí da magistratura, o que te levou para o direito? Foi tua primeira opção? Teu pai, tua mãe, já tinha um tio, uma tia? O que fez tu migrar para o direito? Na verdade, até eu chegar ao direito foi uma longa trajetória, né? Na época de colégio, até eu me definir em que curso eu iria fazer no vestibular, eu não tinha a mínima noção do que eu queria da vida, né? Meu grande foco naquela época era a prática de esportes. Eu adorava jogar futebol, adorava jogar vôlei, basquete, me dedicava com afinco aos esportes e com muito pouco afinco aos estudos, né? O que me levou, inclusive, a reprovar 2 anos no colégio, né? Após essas reprovações, né, não sabendo o que queria fazer de vestibular, sempre gostei muito de escrever, né, e optei por fazer publicidade e propaganda. Ah, né? Direito não foi a primeira opção. Não foi a primeira opção e sequer me passava pela cabeça, até porque eu não tinha ninguém na família que fosse da área do direito. Sim. Fiz publicidade e propaganda, vestibular, fui aprovado. Fiz 1 ano de publicidade e propaganda. E certo dia cheguei na aula de publicidade e propaganda. Era um curso que eu frequentava, mas não tinha, né, aquela familiaridade com o curso. E um dia, durante a aula, o professor, não recordo qual era a cadeira, mas ele lecionando, e eu comecei a olhar para os lados assim, e ver que aquilo ali não era o meu lugar, né? E eu pensei, isso aqui não é para mim, né? Definitivamente eu estou no lugar errado, né? Não tem a ver comigo isso aqui. E aí cheguei em casa e conversei com meus pais, né? Expliquei para o meu pai, disse, olha, pai, não é o que eu quero para minha vida, né? Porque uma coisa que eu sempre levei em consideração, meu pai sempre me disse na hora de escolher o curso, ele nunca me influenciou, né? Sempre me deixou muito livre para escolher, mas ele sempre me orientava, disse, olha, tu tens que escolher um curso que quando
tu tiver uma certa idade, né? Quando tu for velho, digamos assim, né? Tu tens que te imaginar trabalhando daquilo com gosto, né? E eu Perfeito. comecei a ver que aquela minha escolha ali, eu não estaria feliz naquilo no futuro, né? Eu já não estava naquele momento. E aí, conversando com ele, eu fiquei na dúvida, né? Eu disse, olha, pai, estou pensando, né, em fazer ou administração ou direito, que é um curso, né? Como eu gosto muito de escrever, gosto de ler. E ele disse, olha, tu tens que ver o que tu prefere, né? Eu acho que ambos são ótimos cursos. Sim. E tu tens que ver o que tu te afina mais, né? Se tu fosse para o direito, o que tu gostaria? Eu disse, olha, se eu fosse para o direito, o que eu gostaria de ser era juiz de direito, Não, né? já estava ali Mas foi um sentimento que me veio, mas eu também Sim. pouco conhecia a atividade da magistratura. E aí fiz vestibular para o direito, fui aprovado e a partir dali aí comecei a fazer o curso de direito. Legal, Né? legal. E de lá para cá veio desenvolvendo aí uma carreira brilhante. Até conheci o Dr. André, eu sempre gosto de mencionar algumas questões, né? No futebol, né? Nós fomos apresentados por um amigo em comum, o Dr. Fábio Hertz, que nos levou para os gramados. E chegando lá, nós fizemos uma dupla sensacional no futebol. Era eu e o Dr. André no ataque. E eu não posso deixar de mencionar aqueles dois zagueiros que sempre nos deixavam muito felizes, né? O Dr. Jaime Freitas e o assessor, o Diogo Bueno. Quando eu olhava os dois, eu dizia pro André, hoje vai ser bom jogo. Tenho certeza que eles vão estar gostando de ser relembrados. E eu tenho saudade daquela nossa tabelinha e aqueles dois zagueiros, viu, doutor? Falam muito do trio MSN porque não conheceram a nossa dupla de É ataque. verdade. É verdade, é verdade. Mas, doutor, vamos lá. A questão da advocacia. Terminou a faculdade, começou a advogar. O que te fez migrar para a carreira pública, né? Já que tu começou como advogado, começou a exercer a profissão e logo passou no concurso público, mas o que já te levou a dizer, não, eu vou advogar só um período, não é realmente essa carreira, eu quero o concurso público? Na verdade, durante a faculdade, essa questão da magistratura, eu acabei não botando de lado, mas esquecendo, porque os meus estágios, eu nunca passei pelo Poder Judiciário durante a faculdade. Né? Os meus estágios foram na Procuradoria do Estado, no Ministério Público Federal, e aí me formei, né? Na época já saí com a carteira da ordem, né? Então me formei num sábado, como eu tinha trabalhado no Ministério Público Federal, conhecia os juízes federais da época e não existia a Defensoria Pública da União naquela época. A Justiça Federal contava só com defensores dativos. Na segunda-feira, logo após a minha formatura, eu já me inscrevi como defensor dativo na Justiça Federal. Né? E comecei a advogar ali, juntamente com outros 3 colegas que abrimos um escritório e começamos a gramar na advocacia, recém-formados, sem parentes na área. Né? Sim. Então, começamos ali a árdua tarefa da advocacia. Gostei muito, foi uma experiência gratificante, né? Aprendi muito, mas eu tinha um grave defeito que eu seria um péssimo advogado. Né? Eu não sabia cobrar. Né? Sim. Então, tem que saber cobrar. Eu não sabia. Né? Então, dependendo da situação que me era apresentada, e eu comecei atuando na área criminal, eu me compadecia. Né? E por vezes, como era um caso, um processo interessante, e eu achava que aquilo ia me acrescer para minha carreira, para o meu aprendizado, eu acabava trabalhando de graça. Né? Lembro de uma situação, uma vez, que uma pessoa que me foi procurada, que havia praticado um roubo ao ônibus, e eu fui conversar com esse preso no presídio central. Sim. E aí ele me explicou a situação, eu disse qual seria a defesa a partir dali e ele me perguntou quanto eu cobraria. E ele me pegou desprevenido, porque eu não sabia quanto eu ia cobrar, né? E eu devolvi a pergunta, né? E eu disse, olha, quanto tu acha que vale? Porque, né? E ele caiu chorando, né? Aquilo, na hora, assim, eu me arrependi amargamente daquela minha pergunta, né? Porque o que eu depreendi daquele choro é evidente que ele estava me dizendo que aquela liberdade não tinha preço, Sim, né? Exatamente. E eu me compadeci e eu disse, não, para de chorar, vamos fazer o seguinte, eu vou te defender, não vou te cobrar absolutamente nada, né? E acabei atuando de graça, como em tantos outros casos. Então,
para advocacia, definitivamente, embora eu gostasse de trabalhar com processo, eu não teria vocação alguma. E aí, a partir disso, já 2 anos de formado, me surgiu essa oportunidade no Ministério Público Federal. E aí fui trabalhar em Uruguaiana. Trabalhei por 3 anos no Ministério Público Federal como servidor. Ah, que legal. Né? E aprendi muito lá, passei a lecionar também na PUC de Uruguaiana. E o meu objetivo, quando fui para lá, já era trabalhar lá por um período de tempo, né? E a partir disso juntar um dinheiro para que eu pudesse deixar o Ministério Público Federal posteriormente para me dedicar ao estudo de outros concursos, né? Como o da Defensoria e da Magistratura. Aí depois do Ministério Público Federal, como servidor, tu passaste no próximo concurso, foi da Defensoria. Sim, mas eu me exonerei, né, do Ministério Público Federal. Na época eu era noivo, né, e a minha noiva, que hoje é minha esposa, ficava em Porto Alegre e eu em Uruguaiana. Me exonerei. No ano em que eu me exonerei, nós casamos no mês de dezembro daquele ano, foi em 2001, e eu me exonerei em setembro. E eu achei que seria bastante tranquilo com o que eu havia juntado de dinheiro e que eu passaria, né, de uma forma rápida até no concurso se estudasse. Na época, ela trabalhava numa empresa, o cargo que ela tinha posteriormente, ela foi promovida, mas naquela época não era um cargo de chefia, né? E nós fizemos uma combinação, né? Eu disse, olha, tu trabalha e eu fico em casa estudando, né? Aquela parceria, né? Na parceria, né? Até aí tudo muito bem, né? Mas depois, quando o tempo começa a passar, né? O dinheiro que eu juntei começou a terminar, né? Aí a pressão começa a bater, né? Puxa. E realmente não é fácil. Aí eu fiz a Júris, a escola da Júris, na época, para me preparar. E passei, foram 3 anos, né, só dedicado ao estudo, porque enquanto eu estava no Ministério Público Federal, era difícil, eu pelo menos não tinha essa facilidade de conseguir estudar à noite, né? Trabalhava durante o dia, chegava à noite e já não tinha. Então, eu adotei essa metodologia, eu me exonerei e fiquei em casa estudando. Quanto tempo, doutor? Uns 3 anos, considerando do início da preparação até a posse, né? 3 a 4 anos, chegou a 4 anos. Legal. Né? Então, mas não é fácil, né? Porque a gente tem que ter muita persistência. Sim, né? Eu evitei de comentar com as outras pessoas que eu estava fazendo concurso, só quem sabia que eu estava fazendo concurso era a minha esposa e a minha pequena família, e a pequena família da minha esposa. Né? Porque as pessoas cobram, né? Sim. Cobram porque veem a gente dentro de casa, não sabe o que estamos fazendo, e é uma sociedade machista. Se fosse ela que estivesse em casa ficando para estudar, talvez não cobrasse, mas como era o homem que ficava, né, havia esse preconceito. Então nós decidimos, na verdade, não vamos falar nada para ninguém. Né? E nesse tempo ela me deu todo o suporte para que eu conseguisse, né, ficar em casa estudando. Que bom, que bom. E passado esse período aí, o que foi mais difícil dentro da questão da magistratura e dos outros concursos? O que foi mais difícil na questão do concurso para ti, principalmente da magistratura? Foi a prova oral? Foi a prova inicial? Os outros concursos que tu fizeste, tu deve ter passado em outras fases. Teve algum que tu bateu na trave? Como é que foi essa situação aí? Bater na trave, eu bati na trave de vários, né? Porque eu sempre brinco, concurso não foi feito para a gente ser aprovado, né? O concurso ele é feito para a gente reprovar. Né? Então, o que ficou para mim desse aprendizado, e isso eu tento passar para quem trabalha comigo, para alunos, é a gente não desistir, né? A gente ter o nosso propósito, saber o que quer e seguir em frente, né? Era o que eu fazia. Tinha horas que batia aquela dúvida, a gente se questiona, a gente se pergunta se vale a pena, será que vai dar, será que não vai? Isso é absolutamente normal. E o que eu fazia era simplesmente seguir, né? Eu disse, olha, vou parar com isso e vou seguir adiante porque vai dar, né? Então, a dificuldade maior que eu vi é a gente se superar, né? É o aspecto emocional. O aspecto jurídico, bem ou mal, todos que estão ali se prepararam para aquilo. Agora, o aspecto emocional de como tu vais lidar com cada fase do concurso,
com uma prova oral, esse é o fator determinante, né? Pois então. Esse é o que eu imagino que separa os que aprovam dos que não aprovam. Sim. E conta para nós um pouquinho, como é que foi a tua prova oral? Como é que foi esse momento de dificuldade? Quando chegou a prova oral da magistratura, a da Defensoria Pública da União era um pouco diferente, né? Tá. Foi uma prova muito mais tranquila, né? Era um dia, né? E durante aquele dia, na época, era tudo gravado, as perguntas eram feitas as mesmas para todos os candidatos, ficava gravado ali. Foi bastante tranquila. Da magistratura, aí, diferentemente, era uma prova muito mais extensa, Era mais difícil? Bem mais difícil, na minha concepção Sim, das sim, que não, eu não, fiz. não. Naquela época que tu fez a prova, Né? a magistratura foi mais difícil do que a Defensoria Pública da União. Foi mais difícil. Né? Foi mais difícil porque o aspecto emocional foi muito mais exigente. Né? Então, na prova oral, eram 6 dias de prova, né? Cada dia era uma matéria. Puxa. E nós sorteávamos o ponto de 15 minutos a meia hora antes de sermos arguidos. Então, se sorteava o ponto dentre todos aqueles que continham no edital, né? E aí tinha 15 minutos para se preparar para aquele ponto. Cada ponto subdividido em tantos outros pontos, né? Via de regra, 5, 6 pontos, podiam ser pontos aglutinados ali de matérias diferentes dentro da mesma matéria. E a partir dali, a arguição por 2 desembargadores, ela se dava em torno de 50 minutos a 1 hora em relação a cada matéria. Né? Então ali era testado não só a questão técnica, né? Porque bem ou mal quem chegou até ali da parte do conhecimento jurídico alguma coisa sabe, mas era muito mais o aspecto emocional. Foi o que eu senti, que além da questão técnica que era perguntada, muitas vezes as perguntas elas eram direcionadas para ver como nós reagiríamos sob pressão. Né? Então isso foi o que eu senti. Hoje, eu recordando, a gente dá risada, né, das perguntas que foram feitas, das situações que surgiram, né, mas na época a gente fica tenso, porque tu não tem a resposta. Entre a Defensoria Pública da União e a magistratura, mais ou menos foi quanto tempo que tu atuou como defensor e depois foi... a pergunta até seria, por que novo concurso, sendo que o concurso da Defensoria Pública da União já é um concurso que remunera muito bem, né? Inclusive mais do que remunerava a magistratura, e eu trabalhava muito menos na época, né? Pois essa é uma pergunta boa. Por que sair da Defensoria Pública da União? Já tinha passado um concurso difícil, com um cargo, um bom salário, e ir para a magistratura? Era vocação, era vontade realmente ser juiz? O que bateu aí? Na verdade, quando eu comecei a fazer o concurso da magistratura, ele começou antes do que o da Defensoria Pública da União. Meu concurso ele teve um problema que ele travou numa parte do concurso por questões jurídicas de alguns colegas que entraram com mandado de segurança questionando algumas questões. E aí ele teve um período em que ele ficou aguardando esse desfecho. Ficou suspenso. Ficou suspenso. A partir disso veio o concurso da Defensoria Pública da União. E aí eu fui aprovado. Né? Assumi em Porto Alegre. E depois, já na Defensoria Pública da União, aí veio a prova oral para a magistratura e eu passei na prova oral. Né? Então, o meu objetivo maior era a magistratura. Né? Uma questão de afinidade. Até os colegas da defensoria na época disseram, mas por que tu não ficas? Eu disse, olha, eu gosto da defensoria, né? Me sentia bem lá. Mas era uma questão de vocação, né? Quando troquei a defensoria pela magistratura, eu perdi dinheiro e ganhei trabalho, né? Então, mas hoje em dia, se me perguntasse desde aquela época, eu não troco absolutamente por nada o que eu faço. Né? Faria a mesma opção novamente. Tudo de novo. Que legal, doutor, que legal. Bom, iniciando a carreira da magistratura, agora juiz de direito, começou a trajetória aí pelo interior do estado. Conta pra gente 2 casos, sem citar nomes, logicamente, que impactaram aí até hoje na tua carreira, 2 casos que tu julgou, que tu te lembra, que tu pode resumidamente nos contar e que mexeram contigo. Na verdade,
toda a carreira que eu passei desde o início fazendo uma retrospectiva, eu já peguei muito processo complexo, de complexidade jurídica ou fática, mas os que me marcaram não foram processos complexos, foram processos simples até. Tem duas situações simples do ponto de vista jurídico, mas não do ponto de vista, que é uma coisa que sempre me preocupou, é a questão da essência das pessoas, do nosso trabalho, da importância que ele tem para a vida de cada um. Né? Um deles foi em Cerro Largo, né? Que não era nem da área criminal o processo, era um processo de exoneração de alimentos. Né? Envolvia um adolescente, a mãe não queria mais ficar com a exoneração da guarda, perdão, a mãe não queria mais ficar com a guarda do filho, né? O filho tinha uns 15 anos. Porque ela já tinha constituído uma nova família, tinha um novo companheiro. E o pai, por sua vez, também não queria ficar com a guarda do filho, né? Porque ele morava em outro município, Morro Reuter na época, né? Já tinha constituído família, tinha outros filhos, então ele também não queria, né, ficar com a guarda daquele filho. Os dois pais querendo empurrar a criança. Querendo empurrar a criança, né? Então ficou aquela situação e o adolescente na audiência junto, né? E a mãe não querendo e o pai também não. E aí eu suspendi a audiência, né? E chamei o adolescente para o meu gabinete. Ele disse: Tchê, mas vem cá, me conta aí o que tá vendo aí, que a tua mãe não quer ficar contigo, o pai também não quer, vamos conversar, né? Claro. E nesse meio tempo ele começou desatou a chorar, né? Desatou a chorar, dizendo que ele amava a mãe, mas o companheiro atual da mãe, quando ela saía, ficava implicando com ele. Né? O pai ele também adorava, mas quando ele ia para casa do pai, a atual companheira do pai pegava no pé dele, né? Implicava. E aí isso já era um final de ano, e aí eu ouvi muito ele, porque eu acho que uma das coisas que a gente deve fazer na magistratura muito é ouvir, né? E aí conversando com ele, eu disse: tá, vamos fazer o seguinte, assim, então tu me diz o que tu quer, né? Que eu vou depois voltar para a audiência e vou tentar resolver da forma que fique melhor para ti aí. Aí disse: olha, eu gosto muito da minha mãe, mas eu queria passar um tempo com meu pai. Então tu deixa para mim aí, fica aí no meu gabinete aí, já vamos resolver essa parada. Voltei para a audiência, expliquei para a mãe o que ele tinha me dito, que o companheiro dela, né, ficava provocando, enfim, e o pai também reclamando que ele era muito teimoso. Eu disse: mas então ele tem por quem puxar, né? Ele puxou o senhor, porque o senhor é uma porta de teimoso, né? Sim, sim. E aí expliquei que ele também queria ir para casa do pai. Ele disse: mas não vai aceitar. Eu disse: quem sabe então passa as férias com o senhor, né? Já que a gente está no final do ano. Eu sei que o pai aceitou, né? A mãe aceitou receber ele depois das férias de volta, né? Se abraçaram, choraram, ali encerrou a audiência, ele foi às férias para a casa do pai. E passados 1 ou 2 anos, eu já estava em São Luís Gonzaga, que é próximo a Cerro Largo. Um dia um advogado de Cerro Largo foi fazer uma audiência comigo em São Luís Gonzaga e disse: o senhor lembra daquele menino lá que foi para Morro Reuter? Sim, lembro. Ele disse: o senhor não sabe o que aconteceu. Eu gelei. O que houve? Foi para a casa do pai, estão maravilhosamente bem lá, né? Se acertou, está trabalhando. Ganhei meu dia, né? Porque foi uma coisa que realmente me impactou, um adolescente e nenhum dos pais querendo conviver com ele, né? Tu vê aquela tua conversa. E deu certo, graças a Deus, né? E isso é o que paga o trabalho da gente. Sim, né? sim. Tu vê o poder de uma boa conversa, de uma questão, de um diálogo, de uma autoridade, no teu caso ali, mostrar para os pais que eles tinham que olhar a situação por outro ângulo, que eles tinham que ver essa situação de uma outra forma. E tu conduz isso muito bem. Isso, quando a gente mexe e a gente consegue ajudar as pessoas, isso nos engrandece. Isso nos faz mais feliz. O doutor, brilhante. E o segundo caso? O segundo caso aí foi na área criminal, né? Um caso juridicamente simples, né? Que era uma lesão corporal leve, né? Que envolvia a mãe e a filha. A filha também é uma adolescente, né? Tinha uns 14 anos. E a mãe havia sido denunciada porque ela havia praticado lesão corporal contra a filha, porque ela havia batido na filha com varas de árvore nas pernas. E aí a menina ficou lesionada nas pernas, uma lesão leve, mas realmente ficaram marcas nas pernas da menor. Eu ouvi a menor, né? E ela me dizendo: olha, que lá foi aquele dia, tá tudo bem, né?
comigo, com a mãe. Agora sigo morando com a mãe. Sim. Né? Minha mãe e meu pai são separados. Na época, eu reclamei para o meu pai que a mãe havia me batido. O pai me levou e nós fizemos um registro de ocorrência. Mas com a mãe agora tá tudo bem e eu tô bem. Ok. Aí fui interrogar a mãe. Interroguei a mãe e disse, senhora, é verdade isso aqui que estão dizendo que a senhora fez na denúncia? Sim, é verdade, né? Eu disse, bom, então aí, analisando friamente, né, já tem uma confissão. Eu disse, mas então para eu entender o que houve, senhora? E aí ela me dizendo, disse, olha, eu vou lhe contar uma coisa, né? Eu sou separado do meu marido, é a minha única filha. Tá. Eu sou pobre, eu não tenho nada, não tenho onde cair morta, eu sou faxineira, né? Faço faxinas. E um dia ela chegou em casa e me pediu, disse, mãe, uma colega minha do colégio ganhou uma bermuda, eu gostaria muito de ter uma bermuda, tu podia me dar uma bermuda? Igual ela disse, olha filha, a mãe não tem dinheiro para te dar essa bermuda, mas eu vou tentar fazer mais faxinas para conseguir comprar para ti. Ao que a menina teria dito para ela, então vai para a rua, não foi essas palavras que a menina usou, né? Mas vai para a rua e te prostitui, falou para a mãe. Nossa. Sendo que foi de outra forma que ela falou. Sim. E ela me dizendo, disse, doutor, a única coisa que eu tenho é a dignidade. Né? Eu não aceito que filha minha fale um absurdo desse, porque eu sempre tentei dar de tudo do melhor para ela. E aí eu me possuí, peguei umas varas de uma árvore que tinha na frente e realmente eu dei nas pernas dela mesmo. Né? E aquilo me impactou também. Sim, né? sim. Porque se nós analisássemos friamente, seria uma lesão corporal. Né? Perfeito. Mas a única coisa que aquela mulher tinha era a dignidade. Né? E aí eu tive que construir, né, na sentença, né, porque eu não vou poder condenar essa mulher. Sim. Né? Formalmente ela praticou o fato, né, mas materialmente eu vou ter que dar um jeito de absolver essa mulher. E aí construir, enfim, né, com base em princípios com constitucionais. base em princípios constitucionais, o dever de educação e por aí vai, né, no sentido de absolver. Perfeito. Mas foi uma situação que me marcou. Não, perfeito. Existem situações que mexem com a gente e que às vezes a simples aplicação da lei não é o melhor a ser feito. A gente tem que analisar a questão com um viés constitucional, com um viés principiológico. Já dizia Ronald Dworkin, né? Na sua preciosa obra. Doutor, até hoje nas varas criminais, foram várias criminais que o senhor passou. O que foi mais difícil dos processos que o senhor já julgou até hoje? Ou outra situação que foi mais difícil, que lhe colocou numa situação desconfortável, assim, que o senhor se preocupou? Aconteceu alguma coisa? O mais difícil, o trabalho nas varas criminais, assim, a gente acostuma conviver com o melhor e com o pior do ser humano. Sim. Mas eu acho que o mais difícil, pessoalmente, para mim, foi um período curto, é verdade, mas que eu tive que andar, eu, a minha esposa e o meu filho, né, indo escoltado para a escola. Né? E isso foi uma situação difícil, não que eu tenha recebido ameaça, porque nunca recebi, né? Mas surgiu, quando eu estava em Alvorada, uma notícia de que uma audiência que eu faria, que envolvia quase 30 réus presos, Puxa. Né, que haveria um resgate de alguns desses presos enquanto eu estivesse fazendo audiência. Né? E a notícia veio a se confirmar posteriormente pelo setor de inteligência. Então ficou uma situação porque chegando a notícia de que haveria esse resgate, não se sabia se o resgate seria entrando no fórum, invadindo de forma armada, não se sabia se seria pegando a minha esposa, se pegando o meu filho, né? Então nós tínhamos que nos acautelar, né, de todas essas circunstâncias, e o mais difícil foi saber que estava a minha esposa, o meu filho indo para a escola com escolta, enquanto eu estava no fórum fazendo audiência. Né? E isso foi uma situação bastante desconfortável. Puxa, ossos do ofício que não são fáceis, né, Ossos doutor? do ofício. Pois então, chegou 2018, fizeram um convite para o doutor para ir para a corregedoria, juiz corregedor no Tribunal de Justiça. Conta pra gente um pouco dessa função, que é uma função muito importante dentro do judiciário, que é a atuação da corregedoria. O que a corregedoria faz? Conta pra gente um pouquinho disso. A atividade da corregedoria é uma atividade completamente diferente do que a gente está acostumado. Né? Nós estamos acostumados à função jurisdicional, que é julgar os processos, e quando a gente vai para a corregedoria,
a gente se afasta por completo dessa prestação jurisdicional. A gente se dedica aí à parte administrativa. Tá. Quando se fala em corregedoria, a primeira coisa que vem à mente da gente é a questão do aspecto disciplinar, né? Sim. Punitivo disciplinar. E esse é um dos fatores da corregedoria, uma das atuações, mas eu diria que é a que menos nos ocupa, assim, na prática, em razão de outras demandas serem significativamente maiores do que essa. A corregedoria, na verdade, ela atua no aspecto de orientação aos magistrados, de organização da justiça de primeiro grau, né? Importante. Da questão de projetos para a justiça de primeiro grau. Tudo isso é atribuição da corregedoria. E também o aspecto disciplinar. Sim, né? sim. Vários projetos que a corregedoria desenvolve. Hoje, questões de multicom. Na pandemia se criou o juizado especial online, que é uma das matérias minha na corregedoria, né, a fim de viabilizar o acesso à justiça aquelas pessoas que não têm advogado para as ações com até 20 salários mínimos, né? Legal. Que antes da pandemia elas tinham que se dirigir ao balcão do fórum para poderem atermar os seus pedidos, né? Com o advento da pandemia, nós ficamos num brete porque essas pessoas elas se viram alijadas do acesso à justiça. Elas não tinham advogado, não tinham como ir ao fórum, né? E precisavam buscar a justiça, né? Então aí nós criamos essa ferramenta do Juizado Especial Online de permitir que através do site do Tribunal de Justiça elas ajuizassem, né, de forma eletrônica os pedidos, né? Foi, então, um projeto no sentido de amenizar, né, essa dificuldade de acesso à justiça. Puxa, que legal. Quando que esse projeto iniciou e quando que ele começou a ser efetivado, doutor? Ele começou a ser efetivado em 2021. Tá. Né, 2021. Para aquelas causas exclusivamente, né, de valores que permitem o ingresso sem advogado e para pessoas que não tinham advogado. Né? Legal. Então, a partir desse período, nós disponibilizamos ali no próprio site, né, um manual com instruções de pedidos, que pedidos ela podia fazer, o que era importante juntar de documentação, para auxiliar essas pessoas, caso necessitassem, no ingresso à justiça. Isso está funcionando ainda hoje? Está funcionando. Isso é importante, a gente levar essa informação à sociedade, no sentido de que, às vezes, a pessoa não tem condições financeiras de constituir um advogado e buscar o seu direito e, né, entrar no site do Tribunal de Justiça, buscar esse ícone ali do juizado especial, ler as instruções de como proceder, se informar e fazer o upload, né, subir os documentos eletronicamente e fazer a distribuição do seu pedido por ali. E a audiência também vai ser online daí nesse ponto. Ela pode pedir também o juizado 100% digital e a audiência online. Muito bom essa informação aí, até para os nossos ouvintes que estão em casa, né, saberem que existe essa ferramenta, muito embora seja muito, eu como advogado, né, sempre oriento a buscar o auxílio do advogado, mas existem pessoas que não têm condições de pagar, né, e infelizmente aí não podem deixar de ter acesso à justiça, e essa é uma ferramenta muito boa que vocês desenvolveram na corregedoria, então. Exatamente. Poxa, muito legal saber disso aí. Doutor, chegando aqui na parte do direito penal, o senhor poderia nos dar aí 2 exemplos de um advogado e de um magistrado que lhe inspirou durante a sua carreira até hoje? No sentido assim, se perguntar para mim, né, advogado tributarista, eu vou te dizer Humberto Ávila, é uma inspiração. Para ti, como advogado e como juiz na área penal, quem são as tuas inspirações? Eu acho que como advogado, pela minha geração, bem naquele momento de faculdade, surgiram alguns casos rumorosos, né, como o caso Daut, que passou transmissão pela TV na época. Eu acho que um dos advogados que marcaram aquela minha época e foi uma inspiração foi o Dr. Oswaldo de Lia Pires, né? Eu acho que foi porque eu sempre tive uma predileção pela área criminal, sempre gostei. Sim. Né? E realmente dava gosto de vê-lo atuando no Tribunal do Júri. Eu acho que posso citá-lo sem margem de erro, que foi uma das inspirações. E como magistrado na área criminal,
vou fazer uma homenagem independente do que aconteceu no dia de hoje. Eu o citaria aqui, né, como que me inspirou e é uma fonte de inspiração, um colega que faleceu no dia de hoje, né, o Dr. Felipe Koinek de Oliveira, né, um magistrado que foi muito tempo titular da 2ª Vara do Júri da capital, uma pessoa sensacional, fora de série, amigo dos amigos, né, alegre, generosa e muito competente no que faz, né? Uma das características do Dr. Felipe que eu sempre admirei, eu no direito, eu tentei sempre, o que me atrai no direito é a gente tentar facilitar o que é difícil, né? Tentar usar uma linguagem simples, tornar palatável para quem não tem tanto conhecimento na área, o que a gente está trabalhando, e muitas vezes o que a gente vê é uma tentativa assim, de problematização ou de dificultar a compreensão como sendo aquilo uma demonstração do saber, né? E eu sempre tentei caminhar na linha oposta, né? Sempre no sentido de facilitar, de tentar com que o réu compreenda a forma que eu estou decidindo, que as testemunhas saibam o que estão fazendo ali, que os advogados que daqui a pouco não têm tanta experiência, que eles possam compreender o que a gente está fazendo, né? Promotores, colegas da mesma forma, alunos, tentar facilitar a explicação para eles. E o Dr. Felipe sempre teve essa característica, né? Ele sempre foi muito simples, né? Muito embora o conhecimento dele fosse bastante profundo, né? Sim. Então isso, ele me inspira, né? Sempre me inspirou e continua me inspirando. Que legal, que legal. Uma pena que tenha nos deixado, mas vale a lembrança aí, fica eternizada essa lembrança, sua homenagem aí ao Dr. Felipe na nossa entrevista de hoje. Bom, passando agora para um segundo momento da nossa entrevista. Eu fiz um desafio, Dr. André, que foi a gente correlacionar uma obra que não é jurídica, tá? Que são as 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill, né? É esse livro aqui, mostrar para vocês, né? Esse aqui é um livro icônico, né? É um livro que influenciou líderes e empreendedores do mundo inteiro. E eu desafiei o Dr. André, falei assim, vamos gravar um podcast, vamos pegar algumas leis do sucesso e vamos aplicá-las ao direito. Tu topa o desafio, Dr. André? Topa, Alexandre, vamos fazer isso. E eu, beleza, a gente escolheu 4 dessas leis, né? São 16, mas a gente escolheu 4. E o Dr. André, vou passar as perguntas aqui para ele, vai trabalhar em cima disso aqui. É um livro, esse livro que a gente analisou é o comentado e o adaptado pelo autor Jacob Petri, da editora Faro Editorial. É uma obra que você pode comprar em qualquer site de vendas na internet, em qualquer livraria também tem. Não é uma obra tão grande, mas sem dúvida nenhuma ela é uma obra preciosa, porque aqui visa um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento pessoal e que com certeza operadores do direito de grande performance, como hoje aqui eu estou com o Dr. André, um juiz de alta performance, um juiz de carreira criminal, um juiz que hoje está na corregedoria, esses princípios inclusive vão lhe auxiliar e vão lhe iluminar durante o resto da sua trajetória. Assim como quando eu comecei a fazer análise e trabalhar, também já começaram a abrir novos horizontes. E a gente diz assim, nossa, isso aqui é importante. Isso aqui faz esse aspecto pessoal engrandecer. Doutor André, a primeira lei que nós trouxemos aqui, né, e que ele menciona no capítulo 13, é a lei de cooperação. Como é que o senhor conecta essa lei ao mundo jurídico? O que o senhor analisou e o que o senhor tem para nos trazer experiência prática, pessoal, do seu gabinete, das aulas na universidade? O que o senhor viu dentro desse princípio de cooperação que o senhor entende que é importante a gente conectar, ou que o senhor conecta ao seu mundo jurídico? Esse princípio ele é fundamental, acho que para o mundo jurídico, para a vida, né? Sim. Então, se nós pegarmos cooperação, cooperar é operar em conjunto, né? Sim.
Então, e o que o livro traz da razão e da inteligência superior, aquela de inteligência incognoscível que ele fala, Sim. né, que é o propósito, né? Nós que atuamos na área jurídica, e eu me pauto dessa forma, o único propósito que eu tenho, e acredito que de todos os operadores do direito, é fazer justiça, né? O advogado, o promotor, busca a justiça. O Perfeito. magistrado tenta alcançar aquela justiça que é buscada, que nem sempre atende totalmente a quem pede, nem sempre desatende totalmente a quem responde ou a quem contesta. Mas o fim, o propósito é o mesmo de todos, né? E eu acho que nós temos que atuar, seja nesse campo processual, seja internamente com o pessoal de gabinete, no sentido de que nós todos, né, nos auxiliemos a buscar o propósito comum, que é a justiça, né? Mas para isso eu acho que a gente tem que, e eu acho que o direito, não sei se só atualmente, mas atualmente vem sofrendo um grande problema na falta de cooperação. Tanto que o nosso Código de Processo Civil teve que constar lá a cooperação, né? A falta de cooperação, porque o sentimento, a busca pela justiça, ela nem sempre, pelo menos eu vejo assim, tem sido o propósito maior, né? Para que a gente consiga alcançar o propósito maior da justiça, em todos os operadores atuando de forma conjunta, nós temos que nos despir de vaidades, né? Sim. Porque nem sempre o que eu busco realmente traduz a justiça, né? Pelo menos em sua integralidade, Sim. né? E o que nos deve pautar pela atuação é a busca do propósito maior, né? Então, acho que todos nós temos uma obrigação de cooperar uns com os outros, né? No sentido de alcançar esse propósito maior. Se nós formos ver hoje em dia, se reunirmos um grupo de advogados, ou algumas publicações talvez falem mal de juízes, falem mal de promotores. Se nós reunirmos um grupo de juízes, talvez falem mal dos advogados, de promotores. Se reunirmos um grupo de promotores, vai falar mal dos advogados e dos juízes, né? Sim. E por aí vai, né? Quando na verdade o propósito é comum, né? Cada um dentro da sua atividade, mas somos todos elos de uma mesma corrente. Então, eu acho que isso nós temos que desenvolver mais, a cooperação, né? No plano processual, né? No plano das relações em audiência, no plano de gabinete, né? No sentido de auxiliar uns aos outros de forma mútua. Na corregedoria a gente desenvolve bastante isso aí, porque nós somos uma equipe de 15 juízes corregedores. Nós obrigatoriamente temos que trabalhar em conjunto. É uma equipe. Né? E o trabalhar em conjunto, muitas das vezes, significa, e aí nós vamos entrar depois nos outros, tolerar algo que não era o que eu imaginava, né, que devesse ser, e saber que faz parte de um espírito de grupo, né, e que o propósito maior é aquilo que deve ser buscado, né? Perfeito. Eu quero fazer alguns links com o teu passado para também mencionar algumas experiências na questão também deste princípio de cooperação. É muito importante o que tu mencionaste e falaste e trabalhaste nesses aspectos práticos dentro do que a gente chama de plano racional. O livro traz, que eu acho também muito interessante, doutor, é a conexão com o mundo infinito, com o universo, com Deus, o exercício da fé e também do sexto sentido, né? Eu tenho o sexto sentido para vários momentos, assim, sabe? Eu até fazendo um parênteses aqui, né? Depois que tu me chamasse no jogo do Grêmio com o Bahia, eu perguntei para mim mesmo. Depois a gente trocou aquela conversa, eu perguntei para mim mesmo: será que o Grêmio vai passar? E o sexto sentido me disse assim: Alexandre, o Grêmio vai passar. E eu duvidei daquele sexto sentido, mas eu tava firme ali torcendo pro nosso time, e o Grêmio passou do Bahia. O exercício da fé, do sexto sentido, e lá atrás, quando durante os teus 4 anos de estudo, para passar um dificílimo concurso da magistratura, o que tu desenvolveu de cooperação com o teu mundo racional, com a tua fé, para criar essa personalidade, para projetar essa personalidade que hoje é um juiz de direito de sucesso, um cara inspirador,
O que tu fizeste naquele período de conexão, além dos estudos, obviamente, com a tua fé, com o teu sexto sentido? Tu tinha alguma coisa especial? Na verdade, além da preparação de estudos, o que eu tinha era uma dedicação aos esportes, que era o que eu descarregava as minhas tensões, e também participei de alguns trabalhos voluntários, porque eu acho que esse sexto sentido, no meu caso, o que eu desenvolvo é que a gente tem a obrigação de contribuir, né? De contribuir com o ser humano em geral, para que cada um alcance, né, o seu caminho, né? Então, Sim. isso eu fazia antes, né? E depois da magistratura segui fazendo, né? Nas comarcas em que passei, em Alvorada também, né? Que eu acho que é muito importante a gente contribuir para a evolução do ser humano, Sim. né? Aí vem uma pergunta, e na realidade eu já tenho até mais ou menos a resposta para linkar exatamente com o exemplo que tu deste. Em alguns momentos do processo, tu analisa o caso, tu vai ter uma dúvida de como julgar aquele caso, né? Nesse momento, o teu sexto sentido, perguntar pro teu sexto sentido, perguntar pro que tu acredita de fé e com base nos princípios constitucionais, traz uma inspiração para trazer uma sentença mais assertiva e mais justa, como tu mencionaste no caso da mãe essa. Sim e não, né? Nesse caso trouxe, né? Em Sim. outras situações que tu falasse na dúvida, eu sempre, quando julgo um processo, eu pauto para mim mesmo. Se eu tenho a dúvida, eu já tenho a resposta, que é absolver, né? Ah, Então, já encerramos a dúvida aí, né? Porque entendi. deixou de ser dúvida para mim, né? A dúvida ela pode ser interior minha, mas ela não é a dúvida do processo. Na dúvida eu tenho que absolver. Tá. Sim, já absolvi, não foi nenhum nem dois, e aí me vem principalmente aqueles casos envolvendo estupros de vulnerável. Interiormente, se me perguntares o que eu acho, eu tinha convicção de que eram culpados. Mas Tá. dentro do que eu tinha no processo, eu não tinha a menor possibilidade de condenar aquela pessoa. Então, eu absolvo, né? Perfeito, perfeito. Aí eu não posso misturar o meu sexto sentido com a questão técnica, né? Perfeito, perfeito, Mas perfeito. que tem, a gente às vezes sente, né? Uhum. Não foram nenhum nem dois que eu senti que a pessoa tinha praticado, mas, né, ali eu tenho que julgar de forma técnica e tecnicamente eu tenho que ter a responsabilidade de não saber nessas situações misturar o meu sentimento com o que tem dentro do Sim, processo sim. como prova. Na advocacia, doutor, eu costumo fazer o exercício desse princípio, dessa lei de cooperação, muito por meio da meditação. Casos complexos, eu procuro meditar de forma racional e pensar e desenhar o quadro, e desenhar como a situação se desenvolve, e desenhar uma solução. Então, eu planto racionalmente no mundo universal para que aquela fé, aquela intenção aconteça de uma certa forma. E às vezes é mágico, porque às vezes acontece exatamente como eu pensei há 1 ou 2 semanas atrás. No mundo da advocacia eu posso fazer isso. No Sim, mundo da magistratura já é um pouco mais complicado. sim. Mas é um princípio que a gente aqui trabalha, é uma das leis do sucesso, e cooperar com o racional, com a fé, com o seu sentido, e a gente racionalmente pensar positivamente, plantar positivamente, nos faz colher coisas nesse sentido. É maravilha, é muito interessante, né? Não, 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 é muito, muito bom. É, A segunda lei que nós escolhemos é a lei que fala o seguinte: aprenda a tirar proveito dos fracassos, né? E aí a gente tem várias situações que tu já mencionaste durante a tua trajetória. Mas conta pra gente, quando tu analisasse essa situação, aprenda a tirar proveito dos fracassos, o que que te veio à mente e hoje o que que tu relaciona a essa questão? na verdade, quando a gente conversou sobre isso e eu vi essa lei, eu me vi muito nessa lei, né? Sim. E aí comecei a fazer uma autoanálise e ver que eu tenho como característica, e isso vendo agora, assim, me dando conta, somando os acontecimentos, que eu aprendo muito com os fracassos, né? E isso não é de hoje, é fazendo essa retrospectiva, né?
Desde a época de escola, como eu falei, né? Sim. Com aqueles 2 revés de ter sido reprovado por 2 anos, eu poderia ter assimilado aquilo como um desestímulo, né? Uhum. Mas não, aquilo me fez crescer, né? As reprovações em concursos públicos, né, poderiam ter me soado como um desestímulo, né? Como para tantos que às vezes reprovam num concurso público e se abatem com aquilo. Para mim, não. Para mim, claro que eu sofria por um dia, 2, e no terceiro eu já estava de novo estudando, né? Porque me dava um estímulo de tentar ver onde eu errei, o que, que eu posso fazer melhor para melhorar, né? Uma das coisas no campo profissional, nesse período que eu fui servidor, que eu aprendi, né? Porque, na verdade, eu convivi na época em que eu fui servidor com ótimos chefes e com chefes que não foram bons, né? Tá. Esses chefes que não foram bons, naquela época, havia quem sequer permitisse que nós fôssemos ao banheiro, né? Puxa, Coisa que hoje nós tratamos isso aí como assédio moral, é verdade. né? E aquilo me incomodava, né? Não só essa questão do banheiro, mas tantas outras que aconteceram. E eu tirava para mim aquilo um dia, eu passando num concurso público, assumindo como defensor ou como juiz, enfim, a única coisa que eu vou fazer questão, né, é proporcionar para quem trabalha comigo um bom ambiente de trabalho, né? Isso é importante. Então eu também tirei uma lição, né, de como não fazer, com, digamos, uma situação adversa daquela, transformá-la numa situação boa, né? E eu acho que essas questões de nós tirarmos as lições dos nossos fracassos, né, daquilo que não nos foi positivo, nós temos como transformar. A mim, é uma questão que motiva, né? A questão da reprovação, na época em que eu estava em Alvorada também, eu tinha um projeto com adolescentes repetentes de escolas públicas ali de Alvorada, no sentido de estimulá-los, né, a mostrar para eles que aquilo, o fato deles terem reprovado, não significava que eles tivessem uma espada na cabeça e não pudessem ser quem quisessem ser, né? Uhum. Então eu usei esse meu exemplo para estimulá-los, né, para elevar a autoestima deles, né, e era muito interessante, né? Via de regra, uma comunidade muito pobre, né? Então eu começava, fazia 2 encontros, no segundo um júri simulado, mas no primeiro sempre perguntava se havia reprovados ali, e aí eu já sabia que a turma era praticamente toda de reprovados. Eles levantavam a mão e eu dizia: vocês tendo reprovado na escola, vocês acham que vocês podem ser alguém na vida? Eu fazia de propósito isso. Sim, e a E, resposta? e via de regra, eles murchavam, né? Porque ali nós tínhamos, como era uma população muito pobre, tinha filhos de preso, tinha gente que os pais não tinham condições de sequer dar alimentação para eles. E um deles uma vez levantou e disse: eu acho que eu tenho, né? E eu disse: mas claro que vocês têm, né? O fato de vocês terem reprovado na escola não significa que vocês não podem ser quem vocês querem ser. Eu Perfeito. mesmo rodei 2 anos na escola e hoje eu sou juiz de direito. Então aí aquilo dava um estímulo para eles, né? E aí eu Ah, começava falando, explicando da nossa atividade, o que nós fazíamos, e dava um caso para o júri simulado, que no próximo encontro quem queria ser promotor seria promotor, quem queria ser juiz, juiz, quem queria ser defensor, defensor. E aí nós fazíamos um júri simulado, com base no caso que eu dei, que via de regra era uma execução por dívida de tráfico na frente de uma escola, né, de um adolescente da idade deles, né? E aí eles trabalhavam aquilo e a autoestima, pelo menos naquele período em que eles trabalhavam aquele caso na escola, era uma forma de elevar a autoestima deles e mostrar para eles que eles tinham a capacidade. Então era uma tentativa de fazer, assim como para mim serviu, se para um deles tenha servido aquilo, eu já me claro, dou por claro. satisfeito de fazer com que eles aprendessem, né, com, não digo o fracasso, mas com a dificuldade, né, Sim. para que pudessem seguir adiante, né? Então eu acho que é muito interessante Não, essa não. lei. Essa lei, ela é uma lei importante, porque quando a gente. O fracasso, eu vejo traduzido muito quando tu não alcança o teu objetivo, né? Meu objetivo
Era vencer, ou era passar no concurso, ou era vencer o processo e eu não cheguei àquele momento. Ou eu tinha tudo para ganhar esse processo como advogado, mas eu fracassei e não consegui ganhar o processo. E, obviamente, principalmente no início de carreira, tu não tem muitas pessoas. E eu venho de uma família que eu não tenho uma família jurídica, né? Então eu comecei a advogar com sócios, mas que eu era um dos mais experientes. Então eu tinha que aprender com os meus próprios erros. E algumas vezes, obviamente, o processo foi julgado improcedente e analisando friamente, eu dizia, eu poderia ter feito diferente aqui, né? Falta experiência, falta um conhecimento. Então tu vê que a questão do teu próprio fracasso em determinado momento, tu tira lições, tu vai aprendendo com alguns erros. Principalmente também em audiências, quando, no bom sentido da palavra, tu apanhava pro advogado do outro lado, no sentido técnico, né? E isso também tirava experiências. Então, a questão do fracasso, de tu não atingir esse objetivo, ele é muito importante. Mas também o que é mais importante que eu vejo, né, quando a gente fala em aprender a tirar proveito do fracasso, é trabalhar o aspecto da disciplina. Por quê? A disciplina vai te levar onde a motivação não te leva. Exemplo, tu foi reprovado no concurso, certo? O que fazia tu continuar estudando não era motivação, porque tu estava abalado, era a tua disciplina. O fato de tu ter a disciplina em continuar estudando, em tu ter a força de vontade em continuar procurando e alcançando aquilo que tu desejava, é o que te trouxe a uma aprovação, a uma alta performance. É o que fez com que, ao longo dos anos, a tua curva de compreensão jurídica saísse do nível médio e fosse para um nível de excelência. Então tu faz isso através da tua disciplina, através da tua persistência. E isso é o que a gente vê muito nas pessoas hoje em dia, o não exercício disso. Concordo plenamente. Então quando a gente vê que as pessoas não têm disciplina, não têm uma implementação de um projeto e desistem facilmente, né? Quantas vezes tu já viu amigos teus começarem um negócio e esse negócio logo a pessoa desiste? Quando eu observo um amigo, um conhecido fazer isso, eu fico logo pensando, além de ele ter fracassado e não ter tirado o proveito, ele não está persistindo naquela situação. Óbvio que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua situação, mas às vezes eu vejo que falta para as pessoas em geral a persistência. E também muitas vezes a gente olha na questão do próprio processo, né? A questão da persistência em não aceitar uma decisão em primeiro grau ou não aceitar uma decisão em segundo grau e levar o processo até o Supremo, até o STJ, buscando aí rebater e insistir em trabalhar, porque não significa que a decisão não foi colhida, que tu está equivocado por um outro ângulo, por um outro viés. Pode ser que tu esteja correto, né? A ciência jurídica ela é subjetiva. Então essa questão de a gente continuar a tentar a aplicar a disciplina e a insistir, essa insistência, essa persistência é o que vai nos levar ao sucesso. E digo mais ainda, doutor. E aí tu vai dizer para mim, não só a persistência te levou à alta performance, mas a resiliência. Por quê? Em algum momento, aí vem uma pergunta. Tu mudaste a tua metodologia e forma de estudar para chegar a um nível técnico melhor do que tu era anteriormente? Tu fizesse as tuas análises de forma ipsiativa, analisasse para dentro de ti, o André hoje é melhor que o André de amanhã? Como é que foi isso? Não, isso é fundamental, a gente está se reanalisando de forma permanente, né? Isso que tu estavas falando da resiliência, da persistência são fundamentais. Eu gosto de comparar muito, assim, já que nós estamos falando de carreira, de concurso, eu comparo sempre a uma maratona, né? Se eu estiver disposto a correr uma maratona, eu tenho que começar a me preparar hoje para correr essa maratona daqui a um ano. E há pessoas que querem o resultado, elas querem ganhar a maratona, né?
mas elas vão começar a passar do sedentarismo ao corredor de maratona quando sai o edital que foi lançado a maratona para o mês que vem. Isso não existe, né? Não. O resultado, a gente até pode ter o resultado como propósito, mas o caminho é longo e árduo, né? Então Sim. nós precisamos, eu diria, a persistência, a resiliência e a humildade, né? Porque é a humildade que vai fazer com que a gente realinhe o caminho, que a gente perceba que a gente está equivocado na forma de estudo ou na forma de atuação, né? Sim. E nós temos que calçar a sandália da humildade e saber que não está funcionando e que precisa fazer diferente, ou que precisa fazer mais, ou que não fez de forma adequada, né? E isso eu tento levar para a vida, né? A gente sempre tentar se reinventar, se reexaminar para ver se está atuando de uma forma adequada, se é aquilo mesmo, né? Se não tem que se preparar melhor para alguma coisa, né? E persistir, né? Hoje em dia o que eu vejo muitas pessoas, elas almejam os resultados, ou ser um grande advogado, ou ser um magistrado, mas elas não estão dispostas a pagar o preço do caminho, né? É verdade. E o preço do caminho é que vai construir o resultado, né? Eu me lembro, hoje se nós formos selecionar, por exemplo, a gente vê estagiários, eu já tive entrevista com estagiário, que o estagiário na entrevista me diz, olha, eu não faço isso, não faço aquilo, muito obrigado. Mas ele queria ser estagiário, né? Esse é que ele não queria sentar na sua cadeira, doutor? Então, assim, ó, onde é que ele quer chegar? Sim, Né? é verdade. Eu fui estagiário e eu servi cafezinho, né? Eu me lembro, durante o período da faculdade, me ofereceram uma oportunidade de emprego na Associação dos Procuradores do Estado. Vai me pagar quando? Não, o teu pagamento é todo dia, tu tem que abrir a porta do curso e fechar a porta depois do curso. Tu pode assistir às aulas. Eu disse, pá, não tem coisa melhor. Então eu troquei minha faculdade do noturno para o diurno naquele período para ser o porteiro, digamos assim, do curso, né? E o meu pagamento era assistir às aulas. Para mim aquilo foi maravilhoso, porque eu tive aula ali, embora eu estivesse como porteiro, né, com professores maravilhosos, né? A doutora Maria Amália, que sabia tudo de direito civil, doutor Bruno Hartz, fui estagiário do doutor Bruno Hartz na Procuradoria do Estado. Eu mal tocava nos processos, porque eu estava no início do curso, mas só o fato de eu estar ali, ouvindo, aprendendo, preenchendo fichas na época, né? Sim. Para mim aquilo já era uma grande coisa. E volta e meia, quando eu tinha que buscar processos em carga no Tribunal de Justiça, que na época era onde é o Palácio hoje, Sim. ele me dizia, guri, tem carteira de motorista? Tem, então vamos lá comigo, se precisar dar uma volta na quadra enquanto eu busco os processos, tu fica rodando. Eu ficava louco de medo, porque ele tinha um Monza maravilhoso na época. Eu disse, só falta eu ter que dar uma volta na quadra e bater esse Monza aqui. Sim, sim. Né? Mas são coisas assim que a gente tem que construir passo a passo, né? E ter, como tu disseste mesmo, a resiliência, a persistência e ter a humildade de ver que a coisa não é do dia para a noite e a gente tem que se adaptar às regras, né? E não querer impô-las, né? Não, doutor, perfeito. Tu fizesse menção à questão dos estagiários e eu quero ratificar o que tu disseste e que me causa uma preocupação hoje. Porque como tá difícil tu achar bons estagiários. Como tá difícil tu achar pessoas que queiram aprender e que sentem de forma motivada no trabalho e desenvolvam uma situação boa e entreguem um bom resultado e que tu ensine e elas consigam aprender. Não é fácil. Por quê? A gente vive com outra geração, uma geração que é extremamente ansiosa, uma geração que, pelos gatilhos da ansiedade, eles querem sair da faculdade já ganhando um salário de juiz. Essa é a atual situação. Aí eu pergunto para os estudantes, vocês que estão nos escutando em casa, vocês se prepararam para, durante a faculdade, chegar no término da faculdade, ser aprovado na OAB e 2 anos depois passar no concurso para magistratura? Não, vocês não se prepararam. Chegam no final da faculdade e não passam na prova da OAB. Chegam no final da faculdade e não fizeram os estágios que deveriam ter feito. Passaram em escritórios muitas vezes que só trabalham com modelos. Não decidiram o que queriam até o final da faculdade. Tchê, tu tá numa faculdade de Direito, 5º, 6º semestre, tu tem que saber o que tu quer. Se tu quer ser juiz, vai buscar estágio no gabinete de um juiz. Busca, bate na porta, começa a fazer estágio voluntário.
Eu tenho certeza que o Dr. André e outros colegas, se bater alguém lá com um currículo, com vontade, vai ter oportunidade de ter um estágio, de aprender. As pessoas, elas não querem aprender. Elas querem já o resultado pronto. E elas não têm essa ansiedade. E elas sim implementam um fracasso e não tiram não tiram nenhum exemplo disso. E uma coisa muito importante que tu falasse aqui, eu pensando realmente, falta de humildade. A gente vê hoje. E isso também vem em consequência das redes sociais. Que as redes sociais passam, que as pessoas passam nas redes sociais, que a gente sabe que aquilo ali é só a parte boa, né? E as pessoas se comparam. Ah, eu comparo com meu amigo, eu comparo com a minha amiga, e esse aqui tá ganhando mais dinheiro, aquele tá ganhando. E tu tá te comparando contigo? O que que tu fez pra melhorar? O que que tu fez pra tua carreira dar certo? Se tu escolhesse ser advogado, tu passou pelos estágios que vão te treinar na prática a te formar e a ser um bom advogado? Não. Tu quiser ser um membro do Ministério Público, um promotor, tu estagiou no Ministério Público? Não. Mas, tia, tu terminando a faculdade, não fez nada, não procurou os estágios anteriormente, tu perdeu tempo. Que nem eu falo para as pessoas e pergunto, e eu vejo que cada vez tem menos isso. Eu tive na minha época, lá em 2006, quando eu me formei, um colega que já estava aprovado no concurso público para o Ministério Público Federal, né? Nível médio, com um concurso, e uma outra amiga, esposa hoje de um amigo meu, que também, logo que se formou, já foi nomeada para a Justiça Federal por cargo de servidora. Por que essas pessoas saíram e já tiveram um cargo com um salário muito bom? Porque essas pessoas se prepararam com antecedência para fazer isso, né? Eu, no meu caso, 6 meses antes de me formar, eu reuni com outro advogado, com mais um colega, e nós montamos um escritório de advocacia no bairro Moinho de Vento. Trabalhamos 1 ano juntos, mas começamos. Na época eu ainda fazia estágio no Banco do Brasil, no jurídico, mas estava lá. Ia de manhã para o estágio do Banco do Brasil, de tarde eu ia para o escritório, trabalhava nas coisas do escritório com um advogado que ia ser meu futuro sócio já pronto. Aliás, um abraço para o doutor Júlio Dias, grande personalidade. E de noite para a faculdade. 6 meses assim, já prevendo, antecipando a questão do desenvolvimento jurídico do escritório. Mas as pessoas não se preocupam com isso. As pessoas, elas querem apertar o botão e querem tudo resolvido. Querem apertar o botão e ter um bom salário. E exatamente o que tu falasse, falta humildade. Falta bastante humildade. E isso que tu tá dizendo, Alexandre, é que o caminho não carrega glamour, né? Não. O caminho, ele carrega espinhos, né? E as pessoas hoje, elas estão acostumadas com o glamour de redes sociais. É verdade. E uma grande preocupação que eu vejo nessas gerações, assim, embora tenham N qualidades, né? Muito melhores do que as nossas gerações, mas eles desaprenderam, e aí talvez o nosso próximo ponto é a questão da tolerância, Sim. né? E desaprenderam a conviver com frustrações, né? Sim. A nossa época, pelo menos eu vejo da minha época, assim, nós trabalhávamos preenchendo ficha com a movimentação processual, nós tínhamos que aguardar um despacho, né? O despacho vinha, se analisava, o tempo era diferente, né? Depois nós passamos a usar os computadores. Aquilo foi algo maravilhoso, aqueles disquetes grandes, aquela tela preta e a letra verde, né? Aquilo ali era uma inovação absurda, Sim. né? Nos facilitou muito a vida. Depois o disquete pequeno, o pendrive, enfim. A internet discada, né? Que levava 10 minutos quase com aquele apito, Sim. tomando a linha do telefone, mas aquilo era uma revolução. E nós achávamos maravilhoso. Hoje, se o computador levar mais de 20 segundos para ele ligar, nós estamos chutando o computador porque ele está demorando demais, né? Então nós estamos nos habituando com essa velocidade do tempo, que é avassaladora, e querendo que o resultado das nossas escolhas ocorra da mesma forma. E isso não vai acontecer. Não vai. Não vai. É assim, ó, é humanamente impossível, se mesmo um aluno que seja fora da curva na faculdade, acima da média, ele vai se formar, ele vai demorar no mínimo aí, assim, ó, no mínimo 1 ano e meio para se tornar um advogado já com uma certa experiência e um desenvolvimento técnico bom.
né? Um desenvolvimento técnico muito bom. São pessoas fora da curva. Pessoas que já tinham uma alta performance na universidade, se formam, elas já têm uma outra condição. Agora, aqueles que são medianos, que terminam a faculdade uma questão como mediano, ela vai gramar mais. E ela quer o resultado. E ela não tem humildade para aprender. E a gente tem que ter essa humildade. Uma das coisas que eu aprendi, e aí é uma crítica ao nosso sistema jurídico como um todo, né, que eu acho um absurdo. Pelo menos eu me formei na faculdade de Direito sem ler as leis, de cabo a rabo, como se diz. Sim. Né? Eu lia o que era preciso. E acredito que a esmagadora maioria de nós, quando se forma, não lê a lei. Né? Isso eu vi no concurso. Por isso que eu tive que reformular também meu método de estudo. Sim. Né? Como é que alguém que tem um instrumento de trabalho, sendo a lei, não lê a lei? E nós, nos cursos, não exigem a leitura da lei. É como formar um médico que nunca pegou num bisturi até a formatura. Né? Então, está muito errado. Nós temos que rever esses métodos. Então, um dos métodos que eu tive de estudo, voltando, né, foi o quê? Ler as leis. Né? Que é o nosso instrumento de trabalho, que é o que o concurso exige. Tu saiba do teu instrumento de trabalho, que é a lei. Exatamente. Importante tu mencionar isso, doutor. Quando eu terminei a faculdade de Direito, comecei a fazer o curso preparatório para exame da OAB. Acho que eu fiz 2 meses de curso e comecei a fazer os simulados. O resultado era aproximadamente ali, dava metade da prova, acertava, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Eu me preocupei, eu tô dando na trave, eu não posso dar na trave. Eu não vou deixar a sorte, eu vou fazer a minha própria sorte. Então eu preciso de algo diferente. E estudei resumos e continuava dando na trave. Até que eu peguei o Código de Processo Civil, abri ele e em 3 dias eu li ele integralmente. Quando eu terminei de ler, eu voltei a fazer os simulados. Eu comecei a acertar 80% dos simulados. Por que isso? Eu adquiri uma compreensão maior do sistema. É como se eu tivesse ampliado meu campo de visão. E a partir daquela ampliação, eu só fazia sucesso. As meninas que trabalham comigo e foram estagiárias e hoje são advogadas, um beijo para elas. Eu gosto de contar uma situação. Teve uma delas que chegou no escritório e eu perguntei para ela, já formada, fazendo estágio de pós-graduação, eu perguntei para ela, quer passar na OAB? Claro, doutor. Eu peguei o meu Código de Processo Civil e disse assim pra ela, tá aqui. Eu quero que tu leia em 1 semana. Eu li em 3 dias, mas eu vou te dar 1 semana para te ler ele de cabo a rabo. Se tu lê ele, eu garanto que tu passa. Aí tu vai fazer a pergunta, e ela passou? Eu vou dizer, passou? Aí tá a chave, aí tá o caminho. Né? E só que as pessoas às vezes não querem sentar a bunda na cadeira e passar horas e horas fazendo a leitura para desenvolver um campo mais amplo de visão jurídica. Mas enfim, doutor, partindo para nossa terceira lei, a questão da tolerância, que eu acho assim, ó, uma das leis fantásticas do sucesso, é a lei de tolerância. Deixar o doutor falar, depois eu quero conectar com algumas coisas, e que é uma situação que eu venho exercitando já há uns 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar outras filosofias, não apresentando a tolerância de acordo com o que ele fala aqui nesse livro, mas que me fez refletir muito também o que ele fala aqui, que depois eu vou conectar com outras situações. Mas na sua visão, doutor, o que o senhor viu dentro da tolerância, que ao longo da sua carreira e hoje na sua atividade é importante essa lei da tolerância? É uma presença permanente, né? O exercício da tolerância é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, Sim. desde a época da formação, né? Que a tolerância ao fracasso, a tolerância à demora do caminho, né? A tolerância à incerteza que a gente, embora esteja se dedicando no caminho, não sabe se vai chegar e quando vai chegar, né? A tolerância no dia a dia profissional, né? Questões que surgem em audiências, a tolerância que a gente exerce até em relação ao réu que mente, e às vezes a gente percebe que ele está mentindo, mas é um direito dele mentir, então a gente tem que tolerar. Né? Ele pode mentir o quanto ele quiser, só não pode querer que eu queira acreditar, né? Então aí vai, mas é uma tolerância, né?
A tolerância das pessoas, às vezes, não compreenderem o ambiente em questão, isso é um exercício permanente. Assim como tenho certeza que todos os outros envolvidos também têm que ter a tolerância conosco. Sem Faz dúvida. parte, Faz né? parte. Faz parte. Mas é um exercício permanente, né? E quando a gente desenvolve um trabalho com tolerância, fica tudo muito mais fácil, né? Sim. Porque a reciprocidade vem, né? Às vezes a gente também, com certeza, dá suas derrapadas, né? E a gente exercitando a tolerância em relação aos outros, os outros também exercitam a tolerância em relação a nós, Sim. né? Se tranquiliza o ambiente, né? Eu acho que é extremamente importante a tolerância no campo do direito e nas relações dentro da atividade jurídica. Não é fácil, dependendo da situação, né? Mas a gente tem que trabalhar isso de forma permanente. Eu diria que o operador do direito que não tiver tolerância, ele não vai ser bem sucedido. Eu poderia afirmar isso, doutor. Por quê? O juiz que não é tolerante, ele não vai ser um juiz bem sucedido. Ele pode continuar sendo uma carreira como juiz, mas ele não vai ser um juiz bem sucedido. O advogado que não tiver tolerância em audiência, não tiver tolerância com seu cliente, ele não vai ser um advogado bem sucedido. O membro do Ministério Público que não tiver tolerância na sua atividade, não tiver tolerância com o magistrado, não tiver tolerância com o advogado do outro lado, e a tolerância também vem muito ligada ao respeito, não vai ser uma pessoa bem-sucedida. E a gente vê que o exercício da tolerância, ele nos conecta a vários pontos. A vários pontos. Principalmente a dificuldade que o ser humano tem de ser criticado. Principalmente a dificuldade que o ser humano tem de se manter num estado de harmonia ao ser criticado. Eu escutei esses dias a épica Elaine Ourives, né, falando do princípio de harmonia. O que é o princípio de harmonia? Quando a crítica não te destrói e o elogio não te constrói e tu te mantém no mesmo estado de harmonia, aí tu vai chegar a um ponto de tranquilidade. E esse ponto de tranquilidade é a tolerância, principalmente da crítica. Entender que a crítica, muitas vezes, tu tem que ignorar ela. Muitas vezes a crítica, por ser veemente ou por ser agressiva, é melhor ignorar. E esse momento que tu faz de ignorar, de tolerar e de não te abalar com isso, não despender a tua energia para isso, é a melhor coisa que tem. No trânsito, se o cara buzina para ti, tu vai jogar a tua energia e buzinar de volta e gritar? Não! O que tu faz se o cara te xinga no trânsito? Tolera, ignora, deixa passar, deixa embora. Porque quantos casos, doutor, a gente não tem relatos aí em que um buzina, o outro buzina, sai do carro, se estapeia, um puxa uma arma e mata o outro. Exatamente. Então a gente tem que buscar a tranquilidade, buscar a paz de espírito, buscar questões que vão nos trazer um maior equilíbrio. E eu diria também mais, a questão que ele fala aqui nas Leis do Sucesso, o Napoleão Hill, é tratado aqui pela obra ilustre do Jacob Petri, exatamente relacionar a questão de tu tratar essas críticas com indiferença, tu ignorar essas críticas, tu não focar tua energia nelas, tu não brigar com elas e deixá-las passarem. Esse seria o melhor caminho. Mas eu diria também que hoje as pessoas não exercitam principalmente a tolerância com o próximo. E a falta de tolerância com o próximo é um dos grandes maus da sociedade atual. Por quê? Isso causa inúmeros problemas. Quantas vezes a gente se pega ou no trânsito, ou na fila do supermercado, ou em situações em que as pessoas não têm a paciência e a tolerância de aguardar. O ser humano quer tudo para ontem, quer apertar o botão do enter e acontecer, quer passar o dedo para o lado e já vir a próxima situação. A internet nos trouxe inúmeros benefícios, mas também nos trouxe o benefício e a agilidade que nos traz a internet faz com que o ser humano
principalmente as novas gerações, se tornem pessoas intolerantes, se tornem pessoas imediatistas, se tornem pessoas que querem para ontem o resultado. E não tem resultado para ontem, doutor. E isso que tu estás falando é muito pertinente, porque essa questão de querer o resultado, né, e da falta de tolerância com a dificuldade da obtenção do resultado com a demora, eu acho que também é acarretado pela falta do autoconhecimento, né? É verdade. Quando a gente faz ouvidos de mercador para uma crítica, a gente pode fazer se a gente tem o autoconhecimento, se a gente está confiante no que a gente está fazendo, em quem a gente é, né? E isso faz com que a gente releve a crítica exacerbada, porque a gente sabe que fez da melhor forma possível, né? Da forma adequada. E às vezes o intolerante ele é uma pessoa que ele não sabe lidar com o eu interior dele, né? Que ele delega para os outros, né? Uma responsabilidade que no fundo é dele, né? É uma carência interior dele, né? Então eu acho que a gente, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, né, e essa garantia de quem a gente é, do que a gente está fazendo, a gente acaba relevando aquela crítica destrutiva, ou aquela crítica infundada, ou aquela ira, né? Porque a gente tem convicção em quem é, e tendo convicção em quem é também, e não se deixando levar pela vaidade, a gente também não dá ouvido por aquele elogio excessivo e desarrazoado, né? Sim. Que isso também é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que não deixar que a vaidade tome conta e a gente comece a ver estrelinha quando é elogiado. As coisas não funcionam dessa forma, né? A gente também tem que se autoconhecer, né? Para saber triar o que é o elogio sincero e pertinente do que é aquele elogio exagerado e desarrazoado. Sim. Né? Então eu acho que o autoconhecimento faz também com que a gente exercite e tenha essa tolerância. Não, é importante. Das 4 leis aqui que a gente hoje está mencionando, leis do sucesso, leis que as pessoas devem exercitar no caminho em busca do sucesso e que os grandes líderes a exercitam, a tolerância eu vou te dizer que é um dos pilares. É um dos pilares do exercício diário. E se a pessoa quer o sucesso, quer ser uma pessoa com paz e tranquilidade, quer chegar ao momento de felicidade, ela tem que exercitar a tolerância. Ela tem que saber o que é tolerância. E ela tem que buscar controlar as emoções. É difícil algumas vezes, mas tu tendo essa consciência e esse pensamento, fica mais fácil de tu prevenir e de tu agir de uma forma mais sensata em muitas vezes. Perfeito. Doutor, indo para a próxima lei, né? A 4ª lei aqui, antes de nós chegar aqui nas perguntas finais, sim, já estamos chegando nas perguntas finais. Eu também estou gostando muito aqui do meu entrevistado, mas nós já estamos chegando quase nas perguntas finais. Doutor, a regra de ouro. O que Napoleão Hill chega na 16ª lei e diz assim, ó, essa é a regra de ouro? É o tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? Isso é fundamental, né? E, na verdade, todas essas leis, elas se entrelaçam, né? E eu acho que culmina na regra de ouro. Né? Dá o tratamento que eu gostaria, né? Ainda que eu não tenha, mas vou exercitar a tolerância e vou dar o tratamento que eu gostaria de ter. No campo jurídico, isso seja de forma dentro do processo, seja em audiência, seja com servidores, de que forma eu gostaria de ser tratado, né? Um ambiente de trabalho, de que forma eu gostaria de trabalhar, e aí voltando àquela questão que nós falamos do bom ambiente de trabalho, como eu gostaria de ter naquela época trabalhado, isso eu posso proporcionar. Se vou conseguir, se vou ter receptividade, não sei, mas eu vou levar dessa forma. Em audiência, da mesma forma, com os advogados. Se eu fosse advogado, como eu gostaria de ser tratado numa audiência, né? Se eu fosse parte, se eu fosse testemunha, né? Isso é fundamental, né? Se eu fosse réu, né? Uma coisa que eu sempre fiz questão para os réus, ou quando mantinha uma prisão, ou quando havia alguma condenação em tribunal do júri, encerrada a audiência, eu explicar o porquê que eu entendo que ele deva ser mantido preso, ou explicar, se ele perguntar se ele entendeu qual foi a condenação dele, explicar quais as consequências, qual foi,
numa linguagem simples, porque eu gostaria que fizessem isso comigo também, Sim. se eu estivesse naquela situação. Eu acho que isso é fundamental. E isso eu acho que é um dos fatores que até hoje sempre fez com que eu nunca tivesse tido problema em relacionamento com réu, seja dos mais violentos ou dos menos violentos, né? De ter esse respeito, de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é fundamental. Não, perfeito, perfeito. Isso é fundamental. A regra de ouro traz essa questão de implementar esse tratamento, traz a questão de tu trazer princípios e valores de honestidade e aplicar isso na situação. A tua questão do teu caráter, né? Posso te dar um exemplo? Claro. Né? Eu sempre, quando chegava numa comarca nova, eu gostaria de chegar no balcão da vara que eu iria trabalhar sem me identificar, né? Porque isso ia me dar a dimensão de como é que é o tratamento lá, né? Tá. Quando eu cheguei, por exemplo, em Alvorada, eu estava no período de trânsito para Alvorada, então, se eu estava no período de trânsito, é um período que a gente não trabalha, que tu tem os 15 dias para fazer a mudança, enfim. E eu cheguei no fórum carregando uma caixa de livros, né, de bermuda, tênis, camiseta, e fui para o balcão, como qualquer pessoa, Sim. né? E cheguei ali no balcão, e aí a pessoa que trabalhava lá, pronta para ti, espera um pouquinho aí. Eu disse, não, tudo bem. Aí estava atendendo um apenado que tinha chegado ali, terminou de atender. Para ti, o que que é? Eu disse, não, eu vim trazer uns livros que eu vou trabalhar aí. Sabe, mas quem é o senhor? Eu disse, não, eu vim trabalhar. Doutor André. Eu disse, não. Aí tivemos uma reunião depois. Eu disse, ó, pessoal, não pode ser assim, né? Ah, Porque assim, ó, não é porque eu sou o juiz que vou trabalhar aqui que eu tenho que ter esse doutor André e se eu fosse o apenado que estivesse chegando no balcão, né? Eu tenho que ter um tratamento cordial, pelo menos, porque essa é a imagem que vai passar, né? exatamente. Não a minha imagem, de todos nós, né? Então, assim, ó, Sim. nós temos que passar uma imagem de quem dá um bom atendimento, um atendimento respeitoso, né? Eu cheguei aqui, claro, me viram de bermuda, tênis e camiseta, acharam que eu era mais um dos que normalmente iam ali, Claro. né? E teria que ter sido o mesmo tratamento, né? Sim. Independentemente de quem eu fosse, Não, né? perfeito. Então eu sempre levei isso como algo importante da gente se colocar no lugar do outro também para. Não, perfeito. Esses 4 princípios, e tem outros tantos princípios aqui nas leis do sucesso, a gente indica a leitura, tem outras situações, mas a gente elegeu esses 4 que eu acho que são muito importantes, e quando a gente aplica a essência dessas 16 leis do sucesso ao direito, tu consegue realmente analisar o cenário e ver quem são os bons advogados, os advogados bem-sucedidos, quem são os bons juízes, os juízes que se destacam, e que são bem-sucedidos, que são promovidos, que são bem-quistos e elogiados entre os colegas, e tem juízes que não são, e também os membros do Ministério Público, quem são os bons promotores e elogiados, dentro da defensoria, a mesma coisa. A gente consegue enxergar isso. Pessoas que, infelizmente, não aplicam essas leis, e a gente tem isso, né? A gente tem isso, sem dúvida. A gente vê que são pessoas muitas vezes vazias, pessoas infelizes. Doutor, chegando aqui no ponto já da sua questão mais pessoal, o que o senhor hoje faz, né, explicar o que seria a felicidade, como é que o senhor faz para viver a sua vida épica, assim, o que o senhor traduz isso aí, como é que o senhor trabalha esses seus pontos pessoais para viver essa vida épica aí? Olha, felicidade, isso aí eu daria um podcast só para a gente falar Só, sobre só felicidade, felicidade. né? Tem um livro que eu acho muito interessante, do Sêneca, né? Que é sobre a brevidade da vida. E ele trata essas questões da brevidade da vida, do tempo e da felicidade também. E a felicidade, ele traz nesse livro, e eu concordo plenamente, ela está nas coisas simples, né? Hoje, a felicidade para mim é ter saúde, né? É ter uma família que eu amo, né? Ter minha esposa, o meu filho, poder abraçá-los quando eu chego em casa, né? Isso é a felicidade verdadeira, né? Sim, Essa questão de passou num concurso, são coisas que, claro que me trouxeram felicidades, mas a felicidade genuína ela é muito maior do que isso para mim, perfeito. né? Então a minha felicidade hoje está nisso, né?
E eu digo hoje porque a felicidade ela é mutante, né? Então, Sim. se nós pegarmos um bebê, a felicidade do bebê é poder estar de barriga cheia no colo da mãe, né? Da Exatamente. criança é aquele brinquedo que ela ganha, ela poder brincar, se divertir, Claro, claro. né? Hoje o meu conceito de felicidade é esse, né? Não, não. Perfeito, perfeito. Entrando aqui já nas nossas últimas perguntas, tá? Eu vou te dar uma pergunta e tu me dá uma resposta bem objetiva, tá? Um time de futebol. O maior deles, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Perfeito. Uma linda mulher. a minha esposa. Muito bom. Um homem de estilo. Olha, que eu vou dizer que um homem de estilo, meu filho. Porque, não por ser o meu filho, mas o cara tem estilo. Tem estilo? Tem estilo. Um jogador de futebol épico. Tirando nós dois, Luís Soares. Muito boa, muito boa. Um filme inspirador. A vida é bela. A vida é bela. O senhor prefere churrasco ou sushi? Churrasco. Um vinho. Close a pauta da vinícola L'Apostoli. Close a pauta. Uma música. Olha, uma música épica. Eu acho que a Nona Sinfonia de Beethoven, e explico rapidamente o porquê. Claro. Porque é uma ode à alegria e ele compôs a Nona Sinfonia quando já não escutava mais. Né? É uma obra-prima e feita só pelo sentimento dele, porque já não tinha mais audição para compor. Né? Não que seja a música que eu ouço no meu dia a dia, mas essa eu acho que é uma música épica que eu gosto muito e acho muito linda. Ah, legal, legal. Entre os teus amigos, doutor, agora vem uma questão polêmica, né? A gente sabe aí, eu já comentei com o doutor Fábio Hertz, ele elogia muito o colega, e que também é meu amigo, o doutor Alexandre Pacheco. E o doutor também, né? Tem outros colegas. Quem é o melhor churrasqueiro, na sua opinião? Olha, com relação ao doutor Alexandre Pacheco, que é meu amigo, eu só vi os churrascos dele até agora por foto de WhatsApp. Puxa! Vou ter que cobrar dele, Vou ter que né? cobrar dele. No WhatsApp são lindas as fotos dele. Sim. Mas o teu churrasco eu já comi, é sensacional. Obrigado, doutor, obrigado. Fica a obrigado. dica pro Pacheco aí, para que saia do WhatsApp. Não, vamos marcar um churrasco com o doutor Pacheco aí, pra gente combinar. Até porque o doutor Pacheco é gremista também, né? Também. Vamos marcar, quem sabe, aí na semifinal e a gente faz um grande churrasco. Finalizando aquele momento, qual a frase de inspiração que tu usa diariamente, semanalmente, o teu mindset, a tua mentalidade? A semana começa, a semana termina e aquela frase, a frase que te inspira, que te alicerça, que te norteia. Qual é o mindset do Dr. André? Eu não tenho em específico uma frase assim, né? Mas uma que eu gosto muito é uma passagem bíblica, né, de Jesus dizendo levanta e anda, né? Porque nós temos que levantar e andar, né? Então, sempre seguir em frente. Eu acho que esse é o segredo, é o único caminho. Tá certo, tá certo. Muito bom, muito bom. Doutor, eu quero lhe agradecer aqui imensamente, né, por ter aceito o desafio, o nosso debate, ter gravado esse podcast. Tenho certeza aqui que a gente tem questões inspiradoras para os estudantes de direito, para os operadores do direito, né, que vão escutar, vão analisar e vão refletir muito os debates aqui que a gente proporcionou no dia de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar contigo, como sempre, né? E adorei a oportunidade, te agradeço de coração. Vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Estive aqui com o Dr. André de Oliveira Pires, juiz de direito no Rio Grande do Sul. Você que gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube para ajudar o canal. Lá no Spotify nós também estamos, então também adiciona no Spotify, você pode escutar a entrevista tanto no Spotify na academia, quanto no YouTube quando você estiver viajando, enfim. Fica todas essas dicas para vocês aí. Te inscreve e ajuda o canal. Fica um grande abraço e um grande beijo para vocês. Eu vou me despedindo. Até a próxima.